Boa noite, Alexandre. Boa noite, Roberto. Tudo bem, cara? Uma alegria estar contigo aqui, podendo E falar. igualmente, obrigado por ter aceito ali meu convite. Sei que você está na correria também, né? Sim, sim, mas Mas todos nós estamos nessa vida que fica em casa, mas fica corrido, né? pois é, né? Essa pandemia trouxe isso. A gente não está sabendo ainda se acomodar e lidar com todos esses horários, né? O trabalho que antes era de 8 horas, agora está sendo de mais. Mas enfim, né? A gente não pode também reclamar disso, né? O, Pois é. o Vamos. Alexandre, a ideia desse bate-papo, né, como a gente tinha se falado antes, era colocar, digamos, a prova pericial no contexto da teoria dos jogos, né? Falar um pouco se o perito, na realidade, ele está inserido nessa teoria do jogo, qual é o papel do perito, e com certeza vai surgir algum outro assunto que tenha relação direta com esse papel tão importante do perito. E também, se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, seria interessante. Então, a gente troca faz um bate-papo aqui interessante. Então, Obrigado. deixo a palavra contigo. Bom, Roberto, tu sabe que eu tenho trabalhado a teoria dos jogos de uma maneira tanto quanto profanada e adaptada ao processo penal, mas partindo das premissas básicas dela, que é a importância da compreensão racional na interação humana em que haja a possibilidade das interações terem consequências para aqueles que participam de um jogo. Então, o jogo não é uma compreensão limitada àquilo que é decorrente da sorte, mas o jogo é qualquer interação humana. Eu e você aqui fazemos um jogo da nossa live. Tem uma interação, recompensas, e tudo isso faz parte de um contexto vinculado ao direito. A teoria dos jogos é usada na análise econômica do direito, e a análise é usada em relações internacionais, ou seja, economia. Não é nenhuma grande novidade. O que eu procurei trazer para o processo penal foi mostrar que nesse jogo de interação, nesse jogo de compreensão e convencimento racional, as cartas de cada uma das partes, ou seja, acusação e defesa, são relevantes. E desde que eu fiz o prefácio do seu livro, que é um livro que eu recomendo muito, trabalhos em o impacto possível da perícia, de maneira geral, em diversos locais, diversos momentos, e parece que o protagonismo de profissionais como você ganhou relevo a partir do pacote anticrime. Por que eu falo isso? Porque com o pacote anticrime nós tivemos cada vez mais presente a possibilidade do acordo de não persecução penal, que está previsto agora no artigo 28A e que traz de maneira quase avassaladora para 80% dos tipos penais a negociação, um espaço de negociação antes do exercício da ação penal, durante o exercício da ação penal e até depois. Então, nesses momentos, nós não teremos mais o palco do processo penal, que antes era a instrução processual, em que muitas vezes você, como perito, era chamado a poder dialogar durante uma perícia. Agora se modificou, porque aquilo que nós tínhamos desculpa o barulho, aquilo que nós tínhamos em relação à autorização da defesa investigar, num processo com acordo de não persecução penal, é a única possibilidade. Então, me parece que há uma tendência de crescimento cada vez maior na participação já no nascedouro das condutas, não só de análise técnica, de análise de laboratório, mas também de reconstruções. Eu tenho ficado muito impressionado com a qualidade do seu trabalho, ou seja, você cada vez mais tem comprado programas, você tem conseguido fazer com que a reconstituição dos fatos, da cena do crime, os indicadores de cadeia de custódia, tudo isso possam ser ponderados e avaliados com maior grau cognitivo. Porque significa basicamente agora, né, Roberto? Como nós não teremos mais processo, se a defesa não chegar para falar com o Ministério Público antes do exercício da ação penal com provas, com cartas para negociar o acordo de não persecução, e essas cartas não forem robustas, não é eu vou fazer uma perícia, eu vou rolar uma testemunha, eu vou impugnar a cadeia de custódia. Está aqui, ó. Temos um problema na cadeia de custódia.
A cadeia de custódia, segundo o perito X, ela tem um problema, ela teve uma falha. Ah, mas isso não é relevante. Bom, a gente pode discutir isso no processo, mas na negociação de quanto será a pena, quanto será a retribuição, essa situação é diferente. E o que me parece, aí eu queria ouvir um pouco de você, é que existe um certo imaginário do, do ambiente jurídico, tanto de juízes, como promotores, como advogados, que uma perícia é como comprar uma Ferrari, né? Você vai deixar o resto da vida ali para pagar. Então, há uma certa medo em relação aos custos da Medo. perícia, que você, claro, tem que ser remunerado, você tem custos, você tem a alocação de tempo, mas isso antigamente era tido como uma coisa assim, de outro mundo, vai deixar um apartamento. E não é. Você é um profissional hoje que tem demonstrado que a perícia é razoável, a perícia pode acontecer, e ela melhora. Eu acho que o grande passo da investigação defensiva e o papel do perito é melhorar a experiência cognitiva do processo antes da instrução. Então, eu vi alguns trabalhos seus, por exemplo, de reconstituição, e quem estava em cima, quem estava embaixo, de onde é que veio o tiro, de onde estava o personagem. Então, eu queria ouvir um pouco de ti também, o que você tem feito de perícias e como pode isso ser aproveitado pelos advogados. É. Antes disso, Alexandre, você tocou dois assuntos que eu acho que estão sendo muito falados hoje em dia e que têm justamente uma relação direta com o nosso trabalho e com o trabalho dos juízes, principalmente. Uma é o novo pacote anticrime e que traz, né, uma coisa, eu acredito, nova e até um pouco perigosa, desde a minha opinião, acerca da cadeia de custódia, né? Porque houve uma modificação ali que eu não sei se realmente ele trouxe alguma coisa positiva para o processo, considerando que já antes do pacote anticrime a gente tinha sérios e gravíssimos problemas com a cadeia de custódia, e agora ele veio a facilitar muito, e acredito que vai trazer muito problema. Por quê? Porque ele está deixando nas mãos, por exemplo, de outros profissionais, de outros atores, de outros jogadores, como, por exemplo, a própria polícia, para fazer essa cadeia de custódia. E não existe, pelo menos, o que eu tenho visto, não existe uma preparação prática, não existe uma preparação teórica, pelo menos pelo que eu tenho visto, por parte da Polícia Militar, principalmente, em conhecer como é que se faz o tratamento de cada tipo de vestígio. Então, o pacote anticrime trouxe isso e me deixou um pouco preocupado. Não sei qual que é a tua impressão, Alexandre, com isso. A cadeia de custódia, no guia do processo penal, vinha defendendo, mesmo antes do pacote anticrime, porque ele é como a gente vai fazer exame de sangue, né? Até uso essa metáfora. A gente vai fazer exame de sangue, chega no laboratório, preenche todos os dados, tira as etiquetas, coloca ali, ó, a gente entrou, tirou o sangue é do Alexandre Moraes da Rosa, é do Roberto Meza, ou seja, você cria uma lógica de cadeia. Quem recebe o sangue recebe em tal horário, assina, e assim por diante você mantém essa cadeia de custódia. Nós não tínhamos essa prática, eu concordo contigo, e a lei, se for levada a sério, e deveria ser levada a sério, ela significará a absolvição de muita gente. Ela significará a absolvição de muita gente, porque não há uma preocupação ainda em relação à perfectibilização da cadeia de custódia. Mas, de outro lado, me parece que essa era uma exigência que nós éramos uma ilha, você trabalha em outros ambientes, você trabalha no Chile, você trabalha no Equador, você trabalha em outros países onde já se leva a sério uma discussão sobre cadeia de custódia. Nós não podemos fazer uma investigação, uma acusação contra as pessoas do jeito que for. Não pode chegar e sair recolhendo da cena do crime, juntar tudo numa sacola plástica do supermercado, botar no fundo da viatura e depois de apresentar na delegacia, isso tudo valer. Então, e É. talvez precise de uma postura forte do Poder Judiciário, absolvendo aí uma quantidade razoável de pessoas para a polícia dizer, ó, vamos agora cuidar da cadeia de custódia, que isso é sério, isso me implica em responsabilização,
até nós temos, pela lei de abuso de autoridade, alteração da cena do crime sem levantamento, e esse vácuo técnico se dá muitas vezes também, né, Roberto, que o pacote anticrime entrou em vigor 30 dias depois, é muito pouco tempo para poder aparelhar e poder tornar possível a efetivação da cadeia de custódia nos termos propugnados. Mas me parece que esse é um caminho sem volta, até porque investigação policial sem cadeia de custódia não é investigação policial, é qualquer outra coisa, menos isso. Sem dúvida, assim, para levar isso ao plano mais prático, por exemplo, Alexandre, eu tive um caso como assistente técnico, por exemplo, em que houve um fato criminoso que envolveu disparos de arma de fogo, houve uma perícia de levantamento do local, isso trouxe, obviamente, ao processo um croquis planimétrico, trouxe muita informação. Mas nesse laudo pericial, por exemplo, nada se falava acerca dos estojos que foram encontrados no local de crime. Tá? Acontece que 3 dias depois aparece uma pessoa X, um vizinho de onde aconteceu esse fato, apresentando para o delegado 3 estojos que aparentemente ele encontrou. Não que aparentemente, que ele encontrou naquele local e levou para o delegado. O delegado aceitou esses 3 estojos e isso foi enviado para a perícia. Foi feita uma perícia, nesse caso, a perícia por parte do IGP. Acontece que, como assistente técnico, eu tenho o dever de questionar essa prova, porque justamente pela falta de cadeia de custódia, como é que eu posso, como perito, permitir que seja feita uma prova ou um exame em cima de um elemento que eu não sei se verdadeiramente foi resultado daquela ação naquele local, entendeu? E, infelizmente, isso foi aceito, foi feita uma perícia, e esse é só um exemplo do que a gente vê no dia a dia da quebra da cadeia de custódias. Tem pessoas que acreditam que isso não é uma coisa importante, que não é um elemento relevante para o processo, mas, desde o ponto de vista da investigação criminalística, principalmente, eu te digo que isso é um elemento fundamental. É a única coisa que me deixa, ou que deixa a prova, aquele elemento probatório com a integridade de que eu, como perito, sei que aquele estojo saiu daquele local, foi coletado pelo perito, foi levado para a delegacia, ficou nas mãos de fulano, até chegar ao laboratório. Essa é a função. Muita gente não entende o que é uma cadeia de custódia. Lê artigos que aparecem na internet, alguns livros que dão uma definição, mas na prática as pessoas não sabem o que é uma cadeia de custódia, onde é que pode ser digamos, testada essa cadeia de custódia ou usada essa cadeia de custódia, E isso está trazendo para mim problemas sérios. Por isso eu queria falar contigo, te perguntar, vocês como juízes, principalmente, que são os destinatários finais da perícia, qual a importância que vocês dão a essa cadeia de custódia? Bom, assim, eu não tenho como falar por todos, né, Beto, mas o que eu posso dizer para vocês é que os juízes são muito ignorantes, assim, ignorantes do ponto de vista de ignorância mesmo em relação aos requisitos técnicos. Em geral, os juízes olham para o resultado. Se você perguntar as grandes diferenças entre a perícia, ele não sabe. Se perguntar para boa parte da magistratura brasileira como é que funciona uma cadeia de custódia, eles não sabem. Então, as acusações, as imputações de que houve quebra da cadeia de custódia acabam esbarrando no emaranhado. Porque o que é a ideia? Essas 3 cápsulas, se teve levantamento do local, teve. As cápsulas não foram encontradas, elas não podem aparecer Kinder Ovo depois, elas não podem fazer surpresa. Achei um Kinder Ovo, abri o Kinder Ovo, tinha 3 cápsulas, elas entram nos autos, elas não podem entrar. Esse aqui é a questão. Só que aí tem o aspecto
posterior disso tudo, que é, eu tenho hoje, nos casos em que nós temos trabalhado, por exemplo, investigações em que os próprios policiais investigam ações de violência por próprios policiais. E aí a gente está falando de por exemplo, do Rio de Janeiro, um caso em que eu acompanhei mais de perto, em que as cápsulas foram de fato não verificadas, e até tem uma investigação acontecendo. Então, você tem algumas nuances que precisa ver. Mas, em geral, quando a gente vai trabalhar e vai estudar cadeia de custódia, por exemplo, no Chile, o Código de Processo Penal do Chile e a regramento técnico é dominado. Então, sim, como é que você recolhe uma arma, uma faca que foi usada no homicídio? Não é pegar um saco de supermercado e agarrar a faca. Tem normas técnicas para isso. Se essas normas técnicas não são observadas, você tem uma quebra da cadeia de custódia? Depende. Depende do conteúdo, depende do caminho que você for. Não é, cadeia de custódia não é também assim que qualquer assinatura está borrada do policial. Não dá para perceber. Bom, não é isso a quebra da cadeia de custódia. A quebra da cadeia de custódia é uma integridade, uma intangibilidade de que aqueles elementos que formam o corpo de delito, que formam os elementos, eles foram. É muito fácil ver isso assim. O corpo do homicídio, o corpo como é que é? O corpo é localizado, chama o GP vai, hora que chega, hora que recolhe, como é que estava. Isso tudo que é feito com o corpo tem que se fazer com qualquer elemento probatório. Esse elemento probatório, se não foi encontrado na cena do crime, não consta na primeira a participação dos policiais ou dos agentes da lei, porque deveriam ser os peritos. Mas a gente sabe também que essa abertura para os policiais se deu porque quando você trabalha no interior de Santa Catarina e no interior do Brasil, você não tem perito. Na verdade, você tem policiais que fazem isso. Mas se você não conseguir encontrar mecanismos de verificação, ou seja, só pode entrar nos autos aquilo que foi efetivamente encontrado na cena do crime. Tudo que veio depois, que foi acoplado, que apareceu do nada, é uma violação franca e restrita da cadeia de custódia. Ah, mas vai absolver o sujeito. Tem que absolver o sujeito. Essa é a questão. O Estado tem mecanismos para poder estabelecer garantias para todos nós. E não é uma garantia para mim, para o Lies, é uma garantia para todos. Então, cadeia de custódia, desde o ponto de vista normativo, é essa ideia. O que nós temos que perceber também é que a lei de abuso de autoridade criou um tipo e mandou usar a cadeia de custódia, o 472 do Código Penal, porque a imprensa que chega no local da cena do crime, ou o policial militar que altera a cena do crime, ele é criminoso. Naquele momento, ele tem que ser conduzido em flagrante, porque ele não pode fazer isso. Não pode se franquear acesso, não pode deixar as pessoas curiosas se meterem, não pode ninguém se abraçar, não pode subtrair nada da cena do crime. É essa integridade que autoriza depois a utilização no processo. Ah, houve quebra da cadeia de custódia, alguém tem que ser responsabilizado, sim. Agora não pode ser o acusado, que depois vai sofrer uma sanção porque o Estado é incompetente, os seus personagens são improbos e ninguém tinha mecanismos hábeis para fazer cadeia de custódia. Essa é a minha opinião. Mas eu acredito que a magistratura possa ser muito adesista, possa ser muito relativizadora, e se você não sabe o que é cadeia de custódia, você não sabe o que é quebra da cadeia de custódia. Esse é a minha primeira impressão. Não, e isso é o que tem acontecido na maioria dos casos, Alexandre. A não preservação do local de crime é constante. E aí a pergunta sempre aparece, mas quem é que tem que preservar? E o que é preservar o local de crime? Isolar e preservar. Será que é uma ciência que ninguém consegue entender? Será que precisa de um curso de 3 meses para os policiais entenderem e aplicarem o que é um isolamento e preservação? Não precisa de muito, na realidade. A função da polícia no local de crime é não permitir justamente que ninguém entre nesse local para que justamente esse local tão sensível para a investigação criminal, que é aquele local onde inicia toda a investigação e toda a história daquele fato, permaneça do jeito que ele foi deixado. Porque ali é onde a gente tem, como perito, estou falando, todos os elementos materiais extrínsecos que vão me permitir reconstruir, contar como aconteceram os fatos. Então, se a polícia
que chegou nesse momento, ele mexeu, caminhou, deixou entrar outras pessoas, cara, isso já está completamente contaminado. Aí chega o perito, a função dele, obviamente, é deixar registrado como é que encontrou o local. A partir desse momento, se ele colocou no seu laudo que o local já não estava preservado, todo o que está ali dentro e toda a informação que sai desse laudo pericial, na realidade, a gente tem que considerar isso como frágil. É isso que eu tento sempre levar para uma audiência quando eu encontro esse tipo de informação. E eu sou bastante questionado por isso, muitas vezes por parte do Ministério Público, porque acreditam que eu sempre estou fazendo uma crítica ao trabalho do meu par, e na realidade não é isso, né? A ideia é poder levar informação pertinente para que aquela pessoa que vai julgar, né, que faz parte, que é a autoridade máxima, digamos, tenha também uma outra visão por parte do assistente técnico. Porque a gente imagina, se o julgador fica com uma visão unilateral, única, de um perito que está passando uma informação que, de repente, está baseada em uma informação frágil, em todo esse vestígio frágil, como é que seria, como é que vocês avaliariam essa conclusão? É muito simples, né, Roberto? Cada um no seu quadrado. Exatamente. O que é? Quando você é um crime, tem como socorrer a vítima, tem que meter a mão na vítima, tentar socorrê-la, ela está morta, o local foi furtado, foi roubado, ninguém tem que fazer, se meter a recolher nada. O isolamento, que é a grande questão que a Polícia Militar tem que fazer. A Polícia Militar não é Polícia Judiciária, ponto. Então, a Polícia Militar verificou no local, tem alguma agressão acontecendo? Não tem. Então, tem que parar, separar tudo para que os peritos possam chegar ao local. Não tem perito, não tem perito, é culpa do acusado? Não é culpa do acusado, a regra da cadeia de custódia não pode ser lida contra ele. O não fato não pode ser utilizado contra ele, ou seja, se o Estado é incompetente, o Estado não tem como fazer perícia, eu não tenho como usar o 67 do Código de Processo Penal para dizer que ela pode ser indireta. Aqui perguntou ali, e se o sapato é encontrado pelo filho? Porra, se o sapato é encontrado pelo filho, é que o perito não fez um trabalho decente, porque não podia o sapato ter ficado lá. Essa que é a questão. Quando a gente estabelece uma lógica do processo penal, é o seguinte, poxa, se teve um roubo, se teve um furto, se teve o que for, e é necessário fazer levantamento da cena do crime, esse levantamento não é atribuição do policial militar, nem muitas vezes do policial civil, é uma atribuição do técnico responsável para isso. Esse técnico tem que ir ao local e tem que preservar, tirar curioso, tirar todo mundo, dizer, até chegar, até fazer todos os levantamentos, porque ele tem que ver se tem sangue, se tem outros líquidos, tem outros fluidos. Isso tudo é trabalho dele. Não tem. Não tem. Então não pode usar contra o cara. Esse é o preço da democracia. Mas você vai encontrar juízes com uma mentalidade autoritária e quando o juiz de uma mentalidade autoritária não reconhece o saber científico, o que ele faz? O policial tem qual a mensagem? Pode mexer à vontade, nunca dá nada, não dá responsabilização para ninguém, e o juiz é condenado de nenhuma maneira. Então se faz o quê? Se faz uma reforma para inglês ver, que é a tua preocupação, muito legítima. A ideia da cadeia de custódia é levar a sério. Não teve a observância da cadeia de custódia, e aí o que a gente precisa fazer, né, Roberto? Que é a questão. É conseguir explicar para o juiz como é que se faz, por exemplo, o levantamento da cena do crime, que ele não sabe. A gente não sabe. Como é que se faz a cadeia de custódia? Fizeram a pergunta aqui, na interceptação telefônica, sim, dá para fazer. Aliás, tem que fazer para ver a integridade dos autos, dos dados. No depoimento policial, quantas e quantas vezes você já fez, guardadas as proporções, cadeia de custódia em 3D, você vai lá, filma onde é que a testemunha está vendo, o tamanho que ela fez, a altura que ela tinha. Então você faz, por engenharia reversa, de uma certa maneira, as possibilidades da cadeia de custódia. Enfim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, é reconhecer. Quando você está com dor de dente, você vai aonde, Niel? Ao dentista, né? Você quer saber de conhecimento técnico vai no dentista, então eu não tenho como fazer com o teu saber técnico associado a uma prova judicial, achando que
o juiz, o promotor, o delegado, o policial pode fazer algo que é técnico. Então, reconhecer a relevância, em primeiro lugar. Médico é médico, dentista é dentista, engenheiro é engenheiro, contador é contador, técnico de informática é técnico de informática, quem é cientista da computação, ou seja, eu preciso de um profissional, mas eu não tenho. Minha tia toca banjo, não é problema do acusado, o Estado que se aparelhe. A gente não pode continuar condenando pessoas porque o Estado é incompetente e desaparelhado e as pessoas não são condenadas na mão grande. Uhum. Essa é a minha preocupação, na realidade, fundamentalmente com um novo pacote anticrime, né, que deixa nas mãos de pessoas que não estão qualificadas e preparadas a cadeia de custódia das provas. Então, antigamente a gente via que o policial já fazia essa coleta de vestígio e chegava o perito e ele entregava nas mãos do perito, digamos, esses projetos foram encontrados lá. Mas, cara, isso ali é absurdo, digamos. O local onde foi encontrado esse vestígio me dá uma informação como perito. Me diz, de repente, se o estojo estava ali, e, por exemplo, a posição do atirador poderia estar localizado nesse setor, né? Se uma mancha de sangue tem uma determinada morfologia, isso também me dá uma informação, precisa ser bem fotografada, também não é uma questão de entrar num local de crime e bater fotografias com o celular. Embora os celulares hoje tenham uma resolução muito boa, em alguns casos eles não permitem fazer uma aproximação, uma microfotografia daquela mancha de sangue. Tá, mas isso é importante? É muito importante. As manchas de sangue fornecem uma informação relevante para a dinâmica do local de crime, para poder depois fazer isso que você falou no início e me perguntou, uma reconstrução em 3D. E aí vem sempre esse grande questionamento. Roberto, você consegue, né? Hoje a maioria está falando de animação e de reconstrução em 3D. É uma ferramenta tecnológica boa, é fantástica, sem dúvida, porque eu posso levar o local, eu posso levar a dinâmica para dentro do plenário, eu posso levar um local ou uma dinâmica para a visão direta do promotor, do juiz, das partes, para que eles tenham uma ideia. E aí você tem a diferença entre animação e reconstrução. Uma animação digamos, não é a mesma coisa que a reconstrução, porque a reconstrução, quando a gente fala de reconstrução, a gente está falando de que nós conseguimos abastecer, por exemplo, o programa que é específico para isso. A gente usa o mesmo programa, por exemplo, que usa o FBI nos Estados Unidos e já a Polícia Federal também está usando aqui, mas que eles na maioria dos casos, não estão usando. Por exemplo, no acidente de 2 semanas atrás, o acidente do empresário aqui em Florianópolis, a gente se deparou com que a polícia fez o levantamento do local com um scanner 3D. Isso é fantástico, mas por que não usar isso em outros casos também, ou na maioria dos casos? Dessa forma, usando o scanner 3D, você já não precisa de fotografia, por exemplo. Você coloca o scanner ali e você faz um mapeamento do local, deixa ele fazer, na realidade, você só programa e ele faz, e depois leva essa informação para teu computador e trabalha com isso. Com essa informação, você consegue depois trabalhar com fotogrametria, e com isso você permite medir algumas distâncias que são de interesse pericial, e permite fazer uma reconstrução. A reconstrução precisa de muita informação. E essa informação tem que ser levantada pelo perito criminal no local de crime. Se ele foi para o local, ele já encontrou que foi desfeito, que os policiais ali, para liberar o trânsito, já começaram a mexer com as partes do carro. Isso é grave. Grave porque todo esse pedaço de material que talvez para muitas pessoas não seja relevante, para nós porque nos dão, por exemplo, ali
a aproximação de onde foi o local de impacto. E isso é uma informação. O perito ali, Victor Martins, ele perguntou, usaram o sistema Faro? Usaram. O mesmo Faro sistema 3. que a gente usa, sim. Isso. O Faro Zone 3D. Eles usaram, além do programa, acredito, eles usaram o scanner 3D. Então, pelo visto, a tecnologia existe. O Estado tem. O Estado é o que mais vantagem tem em cima de toda essa tecnologia, porque ele pode. Talvez os peritos particulares, nem todos têm a possibilidade de comprar um equipamento desse, porque é caro, mas que tem que ser entendido é isso, que para poder ter uma reconstrução, a gente precisa de muita informação. Tá, informação como o quê? Distâncias, peso da vítima, medida da deformação do carro, muita outra informação para poder reconstruir. Se não é possível reconstruir com toda essa informação, porque está faltando, aí é possível animar. Isso tem uma aproximação não tão perfeita como tem uma reconstrução. E aí você falou de um outro assunto. A perícia, hoje em dia, fica inacessível para alguém. Olha, eu sempre digo, e eu tento de desmistificar isso. Levar, principalmente, a pergunta ou esse questionamento para o advogado. Se você está com um caso e você está achando que a perícia pode ser cara, que o teu cliente vai ter que vender o apartamento para poder pagar os honorários do perito, pergunte, consulte com outro colega que conhece um perito. Veja se os honorários do perito é realmente assim, porque tem vários tipos de perícia. Desde uma perícia grafotécnica, que é um exame complexo, mas que, dependendo da quantidade do volume de trabalho, vai ficar caro, se não, ele ficaria um pouco mais acessível para as pessoas. E depois, obviamente, vai aumentando, dependendo do que precisa o perito fazer. Mas tudo isso, como você falou no início, tem relação direta com a cadeia de custódia. Sem a devida cadeia de custódia, é muito difícil poder trabalhar. É muito difícil. A gente, às vezes, está atado de pés e mãos. Como o Patrícia Oliveira falou ali, a Patrícia delegada de polícia na Bahia, nós precisávamos construir indicadores mínimos que sejam observados e conhecidos pelos advogados, pelos promotores, pelos delegados, pelos policiais. E aí você pode exigir, né, uma conformidade, um compliance deles na prova. E o nosso papo aqui, a gente prometeu que ia ser meio curto, né, Roberto? Mas sim, estou controlando. Dizer para todo mundo que está nos assistindo, ou vai ver a live depois, que advogar hoje, sem saber as habilidades que os peritos podem oferecer, é muito amador. Então, aí dá para jogar lá com a teoria dos jogos. Alguém é muito amador. Porque quando vocês recebem um caso e você desconhece as possibilidades do uso do saber técnico, você é incompetente. Então, a primeira coisa que você tem que saber é assim, o que um perito pode avaliar? O que aqui teria possibilidade? Teria possibilidade de fazer isso, aquilo, outro. Ok. Isso é possível? Isso é relevante? Sim. A segunda coisa, quanto custa isso? Então, leva para o cliente para saber, se nós fizermos essa perícia, pode ser que abra essa frente narrativa e isso será importante para nós. Eu quero levar o perito, contratar para ele poder ir no fórum, para explicar numa audiência o que são as normas técnicas para isso. Ele é, na verdade, convocado para fazer um depoimento do lugar de expert dele, não um lugar de testemunha do crime. Então, tem muitas possibilidades que boa parte dos advogados, e eu falo dos advogados em geral, que não usam de perito, porque esse desconhecimento deles é uma das causas eficientes da condenação de muita gente nesse país. Porque se nós tivéssemos a utilização adequada e todo o arsenal possível que a perícia dá, você teria menos a possibilidade de mitigar os falsos positivos. Porque quando se junta todo o material da cena do crime numa trouxa e leva para a delegacia,
isso tudo não poderia ser usado em hipótese alguma. Aquilo tudo é como se nada existisse. Aquilo e o nada seria equivalente. Mas como nós não temos essa tradição e ela se inicia agora, eu acredito que papel como o de vocês é muito legal. E eu faço um pedido público aqui, público mesmo, que o Roberto tenha que atualizar o livro dele, que é muito bom, está esgotado, e o livro dele é um manual para poder entender o desafio desse caminhar do trabalho perito já atualizado com o pacote de crime, com essas discussões da cadeia de custódia. Te agradeço. Aí, falando um pouco do livro, digamos, já para encerrar, né? Justamente meu objetivo era apresentar a criminalística para os advogados, para que eles consigam ter essa aproximação, para que eles consigam entender o que é a criminalística, quais são as áreas da criminalística, o que você pode pedir para um perito, o que você deve considerar quando vai contratar um assistente técnico e quais são os alcances que tem algumas das áreas que tem a perícia criminalística. E, fundamentalmente, fazer e ressaltar a importância que tem a contratação de um assistente técnico desde o início, para que ele consiga poder ajudar, porque ele colabora diretamente com o advogado na quesitação, por exemplo, na elaboração de quesitos pertinentes, porque senão os quesitos, muitas vezes elaborados, porque eles, advogado Pegou foi na lá internet, na internet, é um tiro no pé, depois já é tarde. Então, Alexandre, eu te agradeço de eu queria só dizer coração. só mais uma coisa Sim. para terminar, assim, que esses dias eu fui ao Jardim Botânico com meus filhos no Rio de Janeiro, antes da pandemia, claro, e aí para mim tudo era árvore, né? Então tudo é árvore, tudo é árvore, tudo é árvore. Eu sei que é uma Vitória Régia, eu sei que é uma árvore ou outra, mas não tenho noção. E estava tendo uma visita guiada por um biólogo. E o biólogo, as crianças ficaram curiosas e o biólogo deixou vir junto. Então eu aprendi que tem árvore que é exótica, que tem árvore que foi vinda não sei da onde, que ela é, que quando é que dá flor, quando é que não dá flor. Então, assim, o perito e as crianças, todos nós estávamos vendo a mesma realidade. Só que a capacidade dele de escrever e dar detalhes era uma capacidade que eu, olhando a mesma situação, não tinha. É mais ou menos esse equivalente que eu faço com os peritos, que olham o mesmo processo, o advogado está olhando para a mesma coisa e para ele não consegue ver aonde tem as qualificações, a profundidade cognitiva que pode ser feita. Então, se não tem perito desde o início, não tem uma avaliação, é uma perda da chance de absolvição, a perda de uma chance de uma defesa efetiva. Então, eu espero que essa live e essa tua luta por esclarecer a relevância e o papel de peritos sérios no auxílio das defesas e das acusações desse país. Muito obrigado, Roberto. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Vai lá. Valeu. Obrigadão, Obrigadão, cara. Um abraço, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.